nós iremos ministrar sobre coisas boas que talvez você não saiba. Eu, por exemplo, não sabia. Até meus 27 anos, eu não sabia dessas boas notícias que eu vou compartilhar com você. Até os meus 27 anos, eu vivi uma vida onde eu cria que Deus existia, tinha uma noção, mas não conhecia Ele de verdade, não tive nenhuma experiência com o Senhor verdadeira. Mas eu lembro, dia 24, dia 25 e dia 26 de setembro de 2004, a minha vida foi mudada. Eu fui no encontro e lá me deram boas notícias da sexta-feira até o domingo. Eu cheguei uma pessoa, eu era um jovem feliz, entre aspas, normal, entre aspas, tinha lá uma vida, para os jovens da época estava ali na média, mas abusava de um bocado de coisa errada, tinha as namoradas, tinha uma família, tinha um trabalho, ganhava bem, para um jovem na época, muito bem. Mas um dia alguém chegou para mim e fez uma pergunta muito simples. Falou: olha aí, como você está? E eu falei: rapaz, vou parar para pensar para te falar. Na hora era Deus já falando comigo. Eu falei: olha, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Falei: tem família, pais, tem moças, tem amigos, tem colegas, mas está me faltando algo. E aí ele me deu uma boa notícia, que eu não sabia. Falou: olha, Deus, esse vazio que você sente, só Deus pode preencher ele. E aí ele começou a pregar o evangelho para mim. E na medida que ele pregava, o Espírito Santo ia falando comigo, ia enchendo o meu coração de fé, e foi a melhor tarde da minha vida. Eu fiquei à tarde lá conversando com esse irmão, ele sempre me evangelizava, e eu passei a tarde toda lá, ele conversando, foi para casa, estendemos a conversa, e ele falando a respeito desse amor, da vida de Deus, e naquele dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Depois, posteriormente, eu fui num culto, lá eu nasci de novo, recebi o Espírito Santo dentro de mim, e depois, posteriormente, eu fui para o encontro. E aí, lá no encontro, eu entendi o Evangelho. Lá no encontro, eu entendi a obra da cruz. De repente, você está me ouvindo aqui, você era como eu, uma boa pessoa, um bom religioso, um bom filho, mas talvez você ainda não entendeu o que é a obra da cruz. E hoje nós iremos falar a respeito disso. E eu quero trazer 7 coisas boas que talvez você não saiba. Aí você que está aqui me ouvindo: pastor, eu já sei, mas então eu preciso te lembrar. O Evangelho é isso, você tem que ser lembrado diariamente dessas boas notícias. É como um relacionamento meu com a minha esposa. Diariamente eu falo que ela é linda, que ela é maravilhosa, e ela não está aqui, vocês falam isso para ela, amém? Propaganda minha, mas que eu falo que eu a amo. Diariamente eu renovo todas essas verdades para os meus filhos, para minha esposa. Então, se você está aqui: pastor, eu já conheço, maravilha, que bom, então isso vai ser aquecido no seu coração. Mas também é uma oportunidade de treinamento hoje. Mas para aquele que está chegando aqui, que está nos visitando pela primeira vez, talvez ainda não teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus, não nasceu de novo. Quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Essa é uma experiência que a Bíblia diz que devemos ter. Nos evangelhos diz que você precisa nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um homem bom, bacana, religioso, uma pessoa joia, mas Jesus falou para ele: falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos falou: como que é? Eu tenho que entrar dentro da barriga da minha mãe? E Jesus falou: não, você precisa nascer do Espírito. Então, você que está aqui me ouvindo hoje, em nome de Jesus, que você ainda não teve essa experiência, hoje você vai ter essa experiência como eu tive um dia, amém? Quero usar aqui uma verdade, uma história, isso é um fato verdadeiro. Pode projetar para mim,
os slides aí. Uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem fazendeiro, isso é um fato verídico, um fazendeiro, que tinha lá um rebanho pequeno, vivia apertado, vivia uma vida difícil, vivia uma vida cheia de escassez, ele e a sua família, e ele trabalhava e não sobrava, e aquela coisa ia, mas um belo dia, uma pessoa, um uma equipe sismográfica, irmão, você entende o que é isso, amém? Sabe, tá que nem eu, nós estamos juntos aqui. É alguém que estava pesquisando o solo para descobrir se naquele solo tinha petróleo. E aí aquela pessoa, essa equipe foi lá na fazenda e descobriu que lá na fazenda daquele senhor tinha um poço de petróleo enorme. Irmãos, isso é um fato verídico. Imagina só, o cara está aqui hoje, pobre, passando apertado, chega alguém lá e dá uma boa notícia dessa, falou, nessa fazenda sua aí, que você está cuidando de poucas coisas aí, embaixo dela tem um poço que não tem fim, que tem petróleo aí para dar e vender. Do dia para a noite, aquela pessoa se tornou rica e abençoada. Amém? Deixa eu falar algo para você. Ali ela apenas se tornou rica. Mas agora onde que eu quero chegar? De repente você está aqui e ainda não teve uma experiência com Jesus. De repente você está aqui hoje, a sua experiência com Jesus é um Deus muito distante, muito longe, que você fica com medo de chegar perto, porque você pode ser repreendido e Deus vir te castigar. Mas eu quero falar algo para você. Deus é uma comparação muito simples, mas Ele é como esse poço. Ele está aqui para suprir todas as suas necessidades, não só financeira, mas emocional, espiritual, seja ela qual for. Fala assim, amém. Olha só, primeira boa notícia, não importa quem você é, passa aí para frente, você é muito amado. Repete comigo, fala assim, não importa quem eu sou, mas eu sou muito amado. Aleluia. Olha só, tem uma história de quem escreveu esse livro, pastor Giles Stevens, essa história dele, que está aí no primeiro capítulo, que a esposa dele, até então não conhecia ela estava lá na Inglaterra, e ela estava num culto, e ela estava orando, pedindo a Deus um marido, e ela é natural lá de Sanclerlândia, eita nós, né? Interiorzão do Goiás, foi lá para os Estados, foi lá para a Inglaterra, estava lá em Londres, estava num culto, aí de repente quem é que chega? Chegou esse irmão, Giles, ele é um inglês, bonito, até hoje ele é bonito, tem seus 50 anos, saudável, tudo, chegou lá num carrão importado, e aí imagina só ela orando, pedindo para Deus, um homem de Deus, aí chega um homem bonito, rico e abençoado e cheio de espírito, irmãs, e aí ele parou o carro, sentou, só tinha um lugar, qual que era o lugar? O lugar do lado dela, e ela começou quase a orar em língua, e aí ele sentou do lado, cheiroso, bonito, homem de Deus, falou, o que é isso? É resposta de oração aqui, hoje? Olha que bênção. Irmãos, isso é muito bom. Ela casou com ele, hoje eles têm 4 filhos, 4 ou 5, não sei, tem muitos filhos. O inglês gosta de fazer filhos, amém? Olha, isso é muito bom, muito joia. Ela encontrou o homem da vida dela, assim como eu encontrei a mulher da minha vida. Lembro direitinho do dia que Deus colocou ela. Eu cheguei de férias, ela estava esperando na célula, fazendo uma festa para mim. Eu encontro, eu chego na célula, está aquela... Gente, eu estou fazendo propaganda dela, ela não está aqui, deve estar lá nos kids. Depois vocês falam para ela, por favor, viu, irmãs? E aquela mulher linda, morena, ó, que eu entro assim, que eu vi ela lá no fundo assim, com a camisa amarela, com o cabelo preto, escorrido assim, eu falei, aleluia, Deus é bom. E o Cleitinho está de prova, né, Cleito? O Cleito era o líder, fez a festa lá, eu cheguei, encontrei com ela, olha, muito bom, mas não tem comparação você encontrar com Deus. Não se compara a você ter uma experiência com o Senhor. Não se compara a você ter experiência com aquele que não apenas, olha só, um homem ou mulher pode te dar
né, ali momentos de prazer, pode te suprir financeiramente, mas o Senhor não, Ele é o dono do ouro, da prata e das pedras preciosas. Ele é o amor, Ele que vai te sustentar no seu relacionamento, no seu dia a dia. Ele não tem apenas um bom perfume importado, mas Ele é o perfume que vai encher a sua vida. Ele é o bom perfume de Cristo. Amado, tudo que você precisa está nele. Tudo que falta para nós está nele. E vou te falar algo, e Deus provou esse amor. Olha, é muito bom o amor que eu tenho com a minha esposa, mas não se compara o amor de Deus para comigo. Eu preciso é dele, por isso que eu oro, procuro, né, gastar tempo com ele o máximo possível, porque eu preciso ouvir todos os dias que eu sou amado. Olha, tem uma pesquisa que foi feita que diz o seguinte, que uma pessoa, ela se torna saudável quando ela tem alguém para amar. Isso é muito bom, de acordo com a pesquisa científica, mas melhor ainda, superior, é você saber que tem alguém que te ama até o fim. E Deus, Ele é o amor. E aí você fala, pastor, mas como que é isso? Eu vou te falar, Deus prova, Ele provou o seu amor com uma atitude. Não foi com uma coisa emocional, não foi apenas com falar, mas Ele prova o amor dEle enviando o seu Filho para todo aquele que nele crê. Ele enviou Jesus. Fala assim, Deus provou o amor dEle. Aleluia. O Deus do universo está apaixonado por você e provou o amor dEle. Projeta para nós aí João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Amados, Deus, Ele prova, Ele provou que Ele te ama. Irmãos, eu tenho 3 filhos, eu falo diante de Deus, eu não teria coragem de dar nenhum dos meus filhos. Não teria coragem de falar assim, olha, eu estou falando da minha carnalidade, eu não teria coragem de dar ao meu filho por sua vida. Mas Deus deu, o primogênito, o unigênito. Deus provou, nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo, Cristo morreu crucificado. Pensa comigo, Deus se vestiu de homem, de criação, de criatura dele, e viveu e submeteu a homens maldosos, caídos, sanguinários, que bateram nele, que cuspiram nele, que colocaram uma coroa de espinho, foi traído, trajado, foi pelas suas pisaduras, lá na cruz nós somos sarados. Ele morreu por nós, Ele provou isso. Irmãos, está uma prova contundente, uma prova verdadeira. Fala assim, eu sou muito amado. Aleluia. João 14:13. João 14:13, projeta para nós. João 14:13. E tudo é isso. João 14:13. Aleluia, maravilha. Não, mas vamos, projeta outro aí para mim então. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E olha só como Ele prova isso. Ele não prova, não é você e eu sendo bonzinhos, não. Nós não merecíamos. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, não é verdade? Nós não merecíamos, mas Ele provou o amor dele, dando o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. E olha para mim, olha aqui só para mim, mesmo quando Ele te escolheu, Ele já sabia que você iria pecar novamente, e mesmo assim Ele te escolheu. Fala assim, eu sou muito amado. Essa é a primeira notícia, eu preciso dar. De repente você está aqui, olha aqui para mim, de repente você está aqui, fala, pastor, você não sabe a minha história, os meus pais me abandonaram, a minha esposa me largou, ou o meu esposo me largou, ou de repente você está aqui, você não conheceu os seus pais,
ou conheceu e seus pais te largaram e você é carente. Eu preciso te falar algo. Ele, Jesus Cristo, Ele te supre. O Pai, Ele é amor. É Ele que vai suprir a sua carência. Nenhuma pessoa está apta a conseguir suprir carências emocionais, a não ser o Senhor. Então olha aqui para mim, de repente você vem, você tem problemas nos seus relacionamentos, você está procurando um marido ou uma esposa, mas eu preciso falar para você, melhor do que você encontrar uma pessoa dessa terra que vai falhar contigo, eu preciso falar para você, você precisa de encontrar com o Senhor, porque Ele é o verdadeiro amor, amém? Projeta aí a segunda boa notícia. Não importa o que você tenha feito, há perdão disponível. Há perdão. Aí usa uma expressão de um jogo, de rugby. Foi um esporte criado lá na Inglaterra. E esse esporte, lá na Inglaterra é um país muito úmido. E ele é jogado na grama. E então na época, lá é o tempo inteiro, é que nem São Paulo, é garoa. É mais que São Paulo. Lá o tempo inteiro nublado. Então eles jogavam rugby. Um esporte de contato, você segura a bola na mão e sai empurrando, só que isso na grama. Agora imagina só, numa grama molhada, o que vira no final de uma partida? Está todo mundo cheio de barro. E aí ele coloca essa ilustração, uma pessoa cheia de barro, suja. Mas eu vou trazer eu vou contextualizar aqui para nós que somos do Goiásão, amém? Amém? Vocês são do Goiás, amém? Tem cara de que não é de Goiás não, mas é do Goiásão, amém. Um chiqueiro, você está lá andando no meio da época assim de dezembro, sujo, aí você está lá andando limpinho, de repente você cai em um chiqueiro com um latão de lavagem, ele cai em cima de você. Fala assim, ué. Pois é, está aí. Imagina só nessa cena, ou de repente você dando um mergulho no rio Tietê. Não vamos longe não, pastor, no meio da ponte aqui no meio da cidade o negócio é terrível. Ou vai no Capimpuba ali, vai em algum desses rios. Imagina só, olha aqui para mim. Essa situação é muito ruim, não é? Mas eu preciso falar para você algo que nos suja mais. Pecado. O pecado, ele suja. Tanto é que tem pessoas que depois que cometem o pecado, você sabia que tem pessoas que cometem o pecado ou que sofrem algo muito ruim, ela quer ir para o banheiro tomar banho. Se sente suja, algo que é natural, mas espiritualmente ela percebe, ela quer tomar banho. Mas eu preciso te falar algo, não importa a sua sujeira, importa que o sangue de Jesus foi derramado na cruz e Ele está aqui para te lavar. E o sangue de Jesus não deixa mancha, Ele lava e fica limpinho, fica branco como a neve, diz a palavra de Deus. Isaías diz que o sangue, ele fica branco, ele lava a gente que fica branco como a neve. Uau, fala assim, graças a Deus. Olha só, 1 João capítulo 1, verso 7 diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fala assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Olha só o que diz Hebreus 10, 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Uau! Olha que notícia maravilhosa, eu quero te falar algo. Quando você recebe a pessoa de Jesus, saiba que os seus pecados são apagados. Mas não só esses agora, mas os que virão acontecer. Jamais me lembrarei. Olha para mim, amados, é muito forte isso, porque tem irmãos que ainda ficam, olha, eu sei que tem gente aqui que cometeram aborto e vive hoje debaixo de culpa e condenação. Eu sei que é muito ruim, muito feio, não faça isso. Mas eu preciso falar para você, Deus é capaz de perdoar a sua falha. Tem outros aqui que adulteraram, que destruíram uma família. Tem outros aqui que, olha, tem tantos pecados. Eu já me deparei com pessoas que cometeram pecados horrendos. Teve uma vez um encontro com a pessoa, confessou que ele tinha cometido um crime, e que ele se culpava, e eu falei, olha, muito ruim, você deve ir na polícia, reconhecer ali que você cometeu o crime, você deve pagar por esse crime, mas eu preciso falar algo para você também, para você, diante de Deus, uma vez quando você crê, você é perdoado.
Não que pastor, mas é a consequência do pecado. Vai vir sobre ele? Sim, claro que vem. Ele tem que pagar, ele tem que cumprir a pena, ele tem que ser preso. Ele errou. Mas aí você fala, pastor, mas como que é isso? Todos nós pecamos e precisamos do perdão. Vou te falar, na sua carne e na minha carne não habita coisa boa nenhuma. Nós somos capazes de cometer as mesmas atrocidades que nós ouvimos no jornal, nos noticiários, dia a dia. Sabia disso? Eu e você somos capazes. Não confie na sua carne, diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. Aquele que é soberbo está a um passo da queda. Então, olha só como são as coisas. Mas o perdão de Deus, o sangue, por isso que essa cruz, por isso que a morte lá na cruz, por isso que o único que paga esse preço é o sangue de Jesus. O sangue dele foi derramado, e ele é capaz de pagar por cada um desses preços, cada um desses pecados que nós cometemos, tanto eu como você. Jesus tem poder para limpar os piores pecados. Pastor, me mostre isso na palavra. Eu mostro para você, lá em Mateus capítulo 27, olha só, capítulo 27, verso 38. Mateus 27, 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora coloca no 44. E os mesmos impropérios que diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Ou seja, os religiosos estavam falando mal de Jesus, os guardas estavam falando mal de Jesus, e os ladrões, os dois, falaram mal de Jesus. Mas está lá em Lucas capítulo 20 e... Perdão, coloca aí Lucas capítulo 23, verso 39. Um dos malfeitores, um daqueles dois que falaram mal, olha só, instantaneamente, olha só, crucificados, blasfemava contra ele dizendo, não és tu Cristo? Um deles, antes os dois tinham falado mal, aqui está falando apenas de um, mas os dois falaram, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe porém o outro, repreendeu dizendo, nem ao mesmo temes a Deus, estando sobre vós igual sentença? Nós na verdade com justiça, porque nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E ele, olha só, esse ladrão, esse bandido, esse cara não era gente boa, esse cara tinha causado inúmeros problemas, talvez até tinha matado pessoas, tinha roubado, tinha destruído muita gente, mas olha só, esse que não merecia, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres o teu reino. Olha só, ele lá, morrendo, era merecido a morte, ele creu, e ele desfrutou do sangue que foi derramado, e ele foi perdoado. Fala assim, graças a Deus. Todo homem nasce pecador, Romanos 5:12 diz, irmãos, era como o seguinte, eu e você nascemos pecadores, nós estávamos condenados, o juiz estava com a sentença para nos condenar, o reto juiz que é Deus, mas sabe o que Jesus fez? Ele tomou o nosso lugar, lá na cruz, aquele lugar era para mim e para você. Você tem noção de morrer crucificado? Nós não temos noção. Enfiar pregos grossos nas mãos, nos pés, nu, tem noção da vergonha? Imagina eu aqui, na frente de vocês, nu, é muito vergonhoso, é muita vergonha, mas não só isso, Jesus, ele foi açoitado, com açoites, tudo isso, sabe por que ele fez? Porque precisava ele ficar na cruz, mesmo um dos ladrões falando, desce daí, ele precisava, porque o sangue dele foi derramado, te trouxe perdão, o sangue dele te lava, te purifica de todo pecado. Fala assim, graças a Deus. Terceira boa notícia, eu gostaria que o Iago viesse aqui, por favor, no teclado. Não importa o que você fará no futuro, isso já foi levado em consideração. É algo muito lindo, irmãos, isso aqui é profundo demais. Pensa comigo, eu tenho uma dívida de 100 mil reais. Aí o Miguel
fica sabendo da dívida, vai lá e paga. Só que a dívida que eu achava que era de 100 mil, não era de 100 mil, ela era de 1 milhão. Porque eu vou te falar aqui, olha aqui para mim, falando algo da parte de Deus. Você só consegue enxergar uma pequena parte dos seus pecados, sabia disso? Mas tem uma grande parte aí que tem pecado em você que você não sabe, nem eu. Mas sabe o que acontece? Aí o Miguel falou, quanto que ele deve? Ele falou que é 100 mil, vou pagar. Ele falou, não, é 1 milhão. Aí o Miguel paga 1 milhão, está aqui. Só que ele vira e fala assim, faz o seguinte, eu vou dar mais 1 trilhão de euros. E eu quero que você deixe na conta aí. Por tanto que precisar, ele vai ter. Deixa eu te falar algo. Traz isso para o sangue de Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 30, acho que é 36, 38. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará. Que diremos? Aleluia, coloca aí, Romanos capítulo 8, 32, eu estava certo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que me justifica, que te justifica por meio de Cristo. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meus irmãos, dá salva de palmas é para Ele. Nada pode te separar. Não existe nada nessa terra que pode assustar Deus. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o início e o fim, e mesmo assim, sabendo o seu fim, sabendo os seus erros, mesmo apesar de depois de você ter sido convertido, Ele não te largou, Ele não te abandona, Ele te perdoa, e Ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus não é condicional. Ele é o amor, Ele é amor. Oh, amados, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração nessa noite, que você é amado, que você é perdoado, e que não importa o que você fez, a graça está para você. Aleluia. Jesus, o sangue de Jesus é o pagamento, é o crédito, a graça de Deus cobre isso. Aleluia. 1 João capítulo 2 verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso aqui está falando para filho, está falando para quem é filho. Ele não está falando para ímpio não, está falando para quem já conhece Ele. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porque o pecado não é bom. E Deus permite a consequência do pecado chegar até você. Deus Ele te perdoa, mas a consequência chega. Se você pecar, a consequência vai chegar até você. Ele fala, filhinhos, não peca, porque não é bom. E quando Deus fala, não faça isso, é para o seu bem. É como o pai quando fala para o filho, filho, coma verdura, é para o seu bem. Filho, não faça aquilo, que não vai ser bom para você. E ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, você tem um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado pegou o sangue dele e levou até no céu. O sangue dele é que está pago o escrito de dívida. Uau! Por isso que Jesus é seu advogado. E ele trabalha, né, irmãos? Nosso Jesus, Ele, apesar de nós, apesar das nossas falhas, está lá Ele apresentando. Aleluia!
essa obra é consumada. Fala assim, graças a Deus. Nós nos perdemos. Tem uma história de Oséias, profeta Oséias e Gomer. Na época o povo estava se prostituindo, isso era no Velho Testamento. E o povo judeu estava adorando outros deuses. Aí o profeta é aquele que trazia a palavra de Deus para o povo. E muitas vezes o profeta vivia uma vida que era para mostrar as coisas do céu aqui na terra. E esse profeta, Deus vira para o profeta e fala, profeta, vai casar com uma prostituta. Imagina só. Ele falou, mas peraí Deus, que história que é essa? Ele falou, vai lá e casa com a prostituta. Pega a prostituta. É como Israel, está prostituindo, mas pega ela. Aí o profeta vai lá e casa com ela. E aí ela passa um tempo, ela sai. Você está me entendendo, rapaz? Você que está o segundo aí, eu estou falando com você. E ela sai. Mas aí o profeta, Deus fala, vai lá e busca ela. Traz a prostituta de novo. Ela saiu para voltar a prostituir e ele trouxe de novo. Por 3 vezes aconteceu isso. Mas sabe o que ele está mostrando? Que ele não desiste de você. Deus manda falar para você nessa noite, que o Senhor não desiste de você. Que não importa para onde você foi, importa que o amor dele é por você. Ô irmãos, mas isso é para nós. Isso é para quando eu erro como pastor, para quando eu falho como pessoa, como eu falo como pai, como eu falo como filho, como marido. Esse é o amor de Deus. Essa é maravilhosa. Não importa o que você fará, já está resolvido. Uau! Por isso que nós estamos aqui para anunciar essas boas novas, que é o Evangelho, são boas notícias. Quantos sentem a presença de Deus aqui nesse lugar? Oh, como eu percebo a unção. 4º aspecto, não importa a área da sua necessidade, foi feita provisão para isso também. A provisão. Aqui conta a respeito de um homem, que seu Jairus, ele foi entrar no avião, para ir para outra nação, chegou lá, e ele ia de classe econômica, apertadinho, aí falou, olha, eu estou vendo aqui, você ganhou um upgrade, você vai para classe A. Ele, uau, irmãos, classe A, o negócio é chique, eu já viajei em avião que tem classe A, não, o negócio assim, é cama, é tudo que você pensar tem lá, prato é assim, chique, de chefe, não é aquelas comidinhas embrulhadas não, o negócio é bom. Só que aí ele pegou o bilhete novo dele e ficou lá esperando, só que aí ele teve que esperar mais de 6 horas no aeroporto, sentado numa cadeira ruim. E aí, a hora que ele chegou lá para dar o bilhete, falou, está aqui o bilhete, já estava todo feliz, então eu vou entrar agora na classe, né? E eu vou aproveitar. E o cara falou assim, e aí, como foi o seu tempo lá na sala VIP? Ele falou, sala o quê? VIP, ó, você tinha direito a uma sala VIP, chiquérrima, com cama, banheiro, comida à vontade, bebida à vontade. Ele olhou assim e falou assim, ai meu Deus, deixa eu te falar algo, olha aqui para mim, quando você recebe o Senhor Jesus, você pode desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. Não, vou falar de novo, para você poder falar um amém mais forte, vou te dar a oportunidade. Quando você recebe o Senhor Jesus, você pode desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. Amém. Aleluia. Você pode desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. João 10:10 diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você pode ter um casamento abundante aqui na terra. Não fica pensando que a salvação são coisas boas apenas para o céu. Não, são coisas boas aqui para a terra também. Há um casamento abençoado aqui na terra também. Há filhos abençoados aqui na terra também. Há saúde para você viver aqui na terra também. Aleluia. Isso, pastor, mas não tem problema? Claro que tem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que nós passamos são leves e momentâneas tribulações, que irá produzir eterno preço de glória. Mas eu quero desafiar você a receber Jesus como Senhor e Salvador, e a viver uma vida abundante. Irmão, você pode ter paz em meio à guerra, você pode ter paz em meio a problemas financeiros, você pode ter paz na sua casa, mesmo em meio a lutas com seus filhos. Paz, isso aqui é reservado para nós. Fala assim, graças a Deus. Olha que notícia maravilhosa. No Salmo 23:1
diz, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada, nada vai te faltar. Teve agora um irmão que me contou uma experiência, eu esqueci. Teve um irmão aqui que teve uma experiência tão preciosa. Ele não tinha nada no dia, estava lá, mas ele descansou e Deus trouxe a provisão para ele. Eu esqueci o testemunho desse irmão. Mas inúmeros irmãos me falam disso, da provisão. Vai caminhando, crendo em fé e Deus vai trazendo suprimento para você. Amém? Deixa eu me adiantar aqui. Projeta aí Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aqui para mim, se Deus deu o filho dele, aquilo que era mais importante, o que ele vai nos negar? Cura, paz, ele vai nos negar provisão? Não. Pode ser que você não vai receber tudo de uma vez, pode ser que seja gradativo, mas ande crendo, ande como quem recebe de Deus, ande como quem já tem. Quando você aceita Jesus Cristo, é essa vida, é essa boa notícia que eu tenho para você. Aleluia! Coisas boas do céu e coisas boas na terra. Quinta boa notícia: não importa o que aconteça, a partir de agora todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. José do Egito, José era filho de Jacó, ele era o querido de Jacó, e aí os irmãos tinham inveja dele, porque ele era querido do pai, mas aí os irmãos jogaram ele no poço, e depois resolveram vender ele como escravo. Era ruim, mas eu vou te falar uma coisa, para os filhos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que aconteceu? Ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era alguém importante lá no Egito, se tornou alguém muito favorecido, e Potifar achou graça nele, e colocou ele como principal da sua casa. Seu principal funcionário de gente rica, isso é coisa boa, irmãos. Seu principal funcionário de pobre, é sinal que você vai trabalhar muito, mas de gente rica, irmãos, ele tinha lá uma equipe. Mas não só isso, aí a mulher de Potifar se engraçou com José e deu em cima dele, e ele correu e ela arrancou as roupas, e aí Potifar sabia que a mulher dele não era gente boa, tanto é que não matou José. Potifar sabia, mas falou, tem que fazer alguma coisa perante os povos, vamos prender ele, prende José. José podia falar assim, nossa, eu sou tão bom, né, e agora me acontece isso. Pois é, lá na cadeia, sabe o que aconteceu na cadeia? Lá na cadeia, ele teve a oportunidade de desvendar o sonho do copeiro, e porque ele desvendou o sonho do copeiro, um dia o copeiro saiu e falou para Faraó, e aí Faraó teve um sonho, e ele foi desvendar o sonho da cadeia, foi desvendar o sonho para o rei. Sabe o que aconteceu? Ele desvendou o sonho de Faraó, e Faraó viu nele, falou, eu vou te colocar acima de todos. Qual o curso que ele fez? Aleluia! Se tornou o maior de todos que tinham na época. Era como se juntasse a China, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha, junta tudo e coloca lá, era José. Deixa eu te falar algo, irmãos, esse é o benefício. Eu provo disso. Tem hora que acontece algumas coisas, eu falo, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus fala, calma. Quando eu aquieto a minha alma, eu vou para a palavra e para a oração, Deus fala, calma, que eu tenho provisão para você, que isso vai cooperar para o seu bem, que isso eu estou te fazendo crescer em Deus, crescer em fé, se tornar alguém sólido na palavra, sólido no Espírito, para proclamar as boas novas do Evangelho. Estava lá agora na casa do Ronaldo, né, Ronaldo? E vou voltar lá, dia 21. Me convida para almoçar na sua casa no sábado, ou jantar na sua casa no sábado, no almoço, ou no jantar, eu estou aberto, amém? Eu quero visitar os irmãos, me chama, pode me chamar. Se quiser chamar o seu líder, seu pastor junto, nós vamos fazer uma comunhão, amém? Estou aberto. Fui na casa do Ronaldo e fui na casa do Cleison, ontem à noite. E os dois me contaram uma história. Ronaldo é o seguinte, eu cheguei na casa dele, a casa dele muito linda, parabéns, glória a Deus, né, Ronaldo? Se eu te contar um negócio, você cai para trás. Pensa no homem favorecido. Dá até raiva, se contar, tem uns que vai ficar com raiva. Não, mas assim é favor, mas assim é abundante.
Deus não disfarçou com ele não. Aí só ele plantou 2 palmeiras lá na porta, vou te contar só a pequena parte, 2 palmeiras na porta, não, ele comprou, ou ganhou, não sei, e aí falou para o cara ir lá comprar, falou vai lá buscar, e a empresa que ia buscar ficava enrolando e não ia, e a palmeira começou a morrer, falou, ó, já tirei a palmeira já do chão, está aqui, palmeira grande, falou, ela vai morrer, tem alguns dias, você tem que buscar. E aí ele foi lá, falou, vou ter que ir lá nesse homem, na empresa do MUC, chegou lá na empresa do MUC, falou, olha, estou precisando, resolve esse negócio. Aí sentou lá, começou a conversar com o cara, o problema se tornou bênção. Sabe o que aconteceu? O Ronaldo conversa com o cara, vai, o que você é? Eu sou contador. Ele, aí eu estou tendo um problema assim, assim, assado. Ele falou assim, não, você resolve assim, assim, assado. E o cara falou, opa, isso ele economizou muito dinheiro numa conversa. Sabe o que aconteceu? Por causa daquelas 2 palmeiras que estavam dando um problema para ele pegou um cliente que fatura mais de 1 milhão por mês. Apareceu um problema, o que você vai falar? Tem oportunidade aí na frente, porque o meu Deus, Ele é capaz de transformar maldição em bênção. É para essa vida que eu te chamo, meu irmão. Então apareceu um problema, te jogaram na prisão, você fala, vou sair aqui para ir direto lá conversar com o maioral. Porque José foi assim, da prisão para se tornar o primeiro-ministro. Ele entrou com guardas e saiu de lá com secretários. Aleluia, irmãos. E sabe quanto tempo precisa disso? 1 noite só. Apenas confie no amor de Deus, no suprimento de Deus, no perdão de Deus. Meu irmão, tem grandes coisas. Quantos querem desfrutar dessa vida? Irmãos, eu sou um testemunho vivo. Eu sou alguém abençoado. Eu sou abençoado. Deus faz tanta minha... Olha, as contas não fecham comigo. Eu sou abençoado. Fala assim, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou favorecido. Aleluia. 6, não importa a sua fraqueza, a força divina disponível. Eu te falar uma coisa, eu conheci um homem de Deus, o nome dele é José, esqueci o sobrenome. Esse homem de Deus, porque coisas ruins podem acontecer conosco, pode acontecer com qualquer um de nós, preciso te falar isso para você, mas um homem de Deus, discipulador. Eu cheguei na rede, tinha acabado de assumir uma rede de adultos, tinha lá um discipulador que estava com câncer na cabeça, eu falei, vou lá orar por esse homem. Isso foi em 2010 para 2011, e eu cheguei lá na casa desse homem, comecei a conversar com a mulher dele, e eu estou aqui dando o testemunho dele, ele continua pregando, através de mim. Cheguei lá para conversar com a mulher dele, a mulher dele falou, pois é, Alan, olha, ele pegou câncer, e ele era um homem, cheio do espírito, orava todos os dias, e teve um dia e ele sempre acordava 3 horas da manhã para orar, e chamava ela, e muitas vezes ela não orava, ela falou, pastor, mas teve uma noite que ele ficou até amanhecer, e várias vezes ele fazia isso, mas teve uma noite especial que ele ficou até amanhecer, e no outro dia, e nesse dia Deus falou, estou te recolhendo. E aí ele chegou para ela e falou, olha meu bem, é o seguinte, vamos organizar as coisas. E ela pensou, então quer dizer que vai organizar as coisas aqui, porque tem coisas boas para acontecer. Só que até então não sabia que ele tinha câncer. E ela falou, então não vamos ser enviados, vamos ser pastor em alguma cidade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Passa um tempo, ele fica sabendo da notícia, e ele vai com essa enfermidade. Aí você fala, pastor, mas isso é de Deus? Deus não coloca enfermidade. Mas uma coisa eu te falo, o diabo te odeia, e ele vai te atacar. Mas aí esse homem, debaixo dessa situação, sabe o que aconteceu com ele? Ela falou assim, pastor, impressionante, ele nunca reclamou de nada. E ele entrava nos hospitais, as pessoas falavam, o que esse homem tem? Era muita unção. Ele padecendo, ele falava de Jesus, falava do amor, falava da graça, e falava das coisas boas, e falava assim, olha, tem coisas boas me esperando, isso aqui é leve e momentânea tribulação. E esse homem de Deus, teve um dia que estava lá, ela reclamando na fila do hospital, atrasada e tudo, e ela lá brava, e ele chamou ela, vem cá, não reclama, e eu cheguei lá para orar com esse homem, eu entrei dentro da sala, tinha tanta presença de Deus, que eu falei assim, ora por mim, eu orei por ele, mas eu preciso falar algo para você aqui nessa noite,
Vem andar com Jesus. Mas entenda, vai ter perseguição, vai ter lutas. O diabo não gosta da gente. Porque quando ele olha para você, ele vê Deus. E ele tem inveja. Mas não é a sua tribulação vai servir para você testemunhar de Deus. Porque tiveram heróis da fé que morreram. Mas Deus capacita. Onde eu quero te chegar? Mesmo você que está me ouvindo aqui, que está passando uma luta terrível, Deus te capacita a passar a luta. Esse homem foi capacitado por Deus para passar essa luta. E ele passou sem murmurar. Eu conheço a minha irmã, ela perdeu um filho com 12 anos de idade. De uma forma muito trágica. Muito. Mas Deus, nessa época, ela teve uma experiência com Deus. E Deus ajudou ela a sustentar e a viver a vida dela. E hoje ela conhece o Senhor. Estava com outro irmão ali, passando, o Cleison, contando da luta dele. Ele passou um tempo difícil financeiro. Lutas, ataques. Mas em meio à dificuldade, ele conheceu o Senhor. E hoje é sustentado pelo Senhor, na força do poder dele. Irmãos, eu quero te falar isso. Por mais que você tenha lutas, por mais que pode vir pressões, saiba que Deus te dá unção para vencer todas as coisas. Não há pressão maior que você não possa responder em Deus. E por fim, quero chamar a equipe de louvor. Não importa se você foi desprezado, rejeitado, você nunca será esquecido ou abandonado. Aqui diz Jairus, falando que um dia ele chegou no hotel, e um hotel muito chique, na cidade, e aí deram para ele o melhor quarto, lá em cima, e a conta estava tudo paga, porque ele foi pregar, chegou lá e falou, a conta está paga, pode ir para o melhor quarto, foi para a cobertura. Mas ao mesmo tempo, chegou uma outra pessoa do lado dele, querendo, falou, olha, está reservado aí meu quarto. E aí a mulher olhou lá, falou, não tem reserva nenhuma no seu nome não. Ele falou, não, olha, vê se está no nome da minha empresa. Não, também não tem não. Me dá outro nome aí. Não tem nenhuma reserva. Mas do Giles, estava tudo pago. Um quarto chique, uma vista maravilhosa. Deixa eu falar algo para você. A conta está paga. A conta já está paga, você só precisa crer. E você tem que crer que Jesus Cristo pagou a conta. Você não vai ficar num quarto de um grande hotel. Você vai ter uma vista do céu. Você não vai comer as coisas boas daquele quarto. Você vai comer da árvore da vida. Você não vai beber uma água Perrier. Não. Você vai beber da água da vida. Deixa eu falar. Há coisas superiores para você e para mim. Para nós. Crê somente. Crê somente. Mateus 10:32 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Cristianismo não é um conjunto de regras. Cristianismo é crer nessa obra da cruz. Quando você crê com o coração e confessa com a sua boca, o Pai irá te reconhecer. Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Deixa eu te contar uma história para a gente fechar. Eu gostaria que você já ficasse de pé. Mas não saia, não conversa, só levante, por favor, não vamos perder esse ambiente. Olha só. Teve uma pessoa que cometeu um crime, uma história que eu estou contando para você, uma parábola. Essa pessoa cometeu um crime e merecia a morte. E ele foi condenado à morte. Só que as pessoas queriam, dá uma chance para ele. Ainda há chance, ainda tem chance.
E aí chegaram para o governador e falaram: governador, dá uma chance para ele, governador. E o governador falou: eu vou dar uma chance, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou me vestir de pastor, vou colocar a Bíblia, e vou colocar lá uma sentença, que ele está livre. E vou lá entregar para ele, que os crimes dele estão resolvidos. E aí o governador chegou para ele, disfarçado de pastor, e falou: olha, preciso falar com você, eu quero te dar uma boa notícia. E ele: não, sai para lá, eu não quero esse negócio de evangelho, de cristão, sai daqui, vai para bem longe. Ele falou: eu preciso te dar uma boa notícia. Não quero, pega essa boa notícia e suma com ela. O governador voltou para o povo e falou: olha, não tem jeito, ele não quis. Eu quis dar boa notícia, ele não recebeu. E aí, passado um tempo, esse homem estava condenado à morte, ficou sabendo que o governador tinha lá a sentença de liberdade para ele. E chegou para ele e falou: olha, aí chegou essa notícia para ele, e aí ele ficou muito mal. Chegou no dia que ele ia ser enforcado, ele falou: eu preciso te falar algo. Eu vou morrer hoje. Não é por conta dos meus pecados, não é por conta daquilo que eu cometi. Eu vou morrer hoje, porque eu não aceitei o perdão que me foi dado. Deixa eu te explicar algo, preste muita atenção, vou te falar algo aqui forte e profundo. Preste atenção. Você já foi perdoado. Você só não vai para o céu se você não crer que foi perdoado, porque só há um pecado que ainda não está resolvido. Todos os demais pecados foram resolvidos. Todos os seus pecados, todos os meus pecados. Só tem um que não. Quando você não crê que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você sabia disso? É só esse pecado. Pastor, mas eu preciso melhorar. Pois é o Espírito Santo habitando em vós, que vai te transformar por meio da palavra e por meio do Espírito, e você será transformado de glória em glória. Homem nenhum consegue se transformar, professor nenhum, curso nenhum muda um homem. Só Deus pode transformar um homem, porque Ele é perito de transformar pedra em carne. Ele pega o pecador e transforma em homem de Deus, em mulher de Deus, em santa. Ele pega a prostituta e faz dela uma mulher separada, consagrada e apaixonada. Oh, meu irmão, eu estou te falando de uma experiência que eu tive. Você que está aqui me ouvindo pela primeira vez, eu não estou falando isso aqui. Olha, eu te contei algumas histórias, mas eu posso contar da minha vida. Eu um dia tive o privilégio de ter sido escolhido, chamado por Deus. E eu te digo mais, você que está aqui, você é eleito, você é escolhido. Recebe logo Jesus como Senhor e Salvador. Você não veio aqui por um acaso porque uma pessoa te convidou. Você veio aqui porque Deus te convidou. Não resista mais. Simplesmente entrega. E eu pude desfrutar da salvação. Hoje eu tenho plena convicção. Olha, eu vou para o céu porque eu fiz coisas boas. Não, eu vou para o céu por causa de Cristo. Cristo pagou o preço. Ele me santifica, Ele me purifica. É por causa dEle. Não fique querendo entrar no céu por causa dos seus bons atos. Sabe por quê? Ah, pastor, ainda não estou pronto. Eu ainda tenho muitas falhas. Vou te falar algo, meu amado e minha amada. Ninguém será perfeito, ninguém é perfeito senão Ele, só Ele é perfeito. Aí quando você crê em Cristo, sabe o que acontece? Quando você crê em Cristo, você é como essa caneta, quando você crê nele, nessa obra, você se torna parte de Cristo, corpo de Cristo. Cristo, Ele entra no céu, Ele sai do céu. Cristo, Ele sim, Ele está à destra do Pai. Aí quando você crê nele, você desfruta dessa obra dele e você se torna filho de Deus.